Fala, galerinha, tudo bem? Então, a gente vai ver a análise combinatória, que é a contagem de possibilidades. Na análise combinatória, o que a gente usa? O pensamento combinatório, que é o PFC, o princípio fundamental da contagem. Dentro do PFC, eu tenho o princípio aditivo, o princípio multiplicativo e as fórmulas de arranjo, combinação e permutação. Dentro da permutação, ainda tem a permutação com repetição e a permutação circular. Então, vamos começar? Vamos pensar no total de combinações possíveis que uma mulher teria com 2 saias e 3 blusas. Então, 2 saias e 3 blusas. Para cada saia, ela pode combinar com qualquer uma das 3 blusas. Então, para essa saia, eu tenho 3 possibilidades. Para essa outra saia, eu tenho outras 3 possibilidades. Ou seja, no total, eu tenho 6 possibilidades, certo? Como é que eu faço isso? Para cá, 2 saias combinam com 3 blusas. Então, 2 vezes 3, que é igual a 6, ou seja, 6 possibilidades, com 2 saias e 3 blusas. Ela não pode sair com a saia e sem uma blusa. Então, ela tem que sair com uma saia e uma blusa. Então, quando eu penso no conectivo E, eu multiplico, tá? Conectivo E multiplica. Então, 2 vezes 3, 6 possibilidades. Agora, outra situação. Vamos pensar no total de combinações possíveis que uma mulher teria com 2 sandálias e 3 tênis. Então, se ela tem 3 tênis e 2 sandálias, tá? Quantas possibilidades ela tem? Agora, o que acontece? Ou ela usa sandália, ou ela usa um tênis. Ela não pode usar os dois ao mesmo tempo, né? Ela não pode usar os dois ao mesmo tempo. Então, quantas possibilidades ela tem, na verdade? Ela tem 2 sandálias ou os 3 tênis. Então, ela tem 5 possibilidades, tá? Tá vendo que agora eu somei, é o princípio aditivo. Por quê? Ou a sandália ou o tênis. Os dois ao mesmo tempo não dá. No caso anterior, ela usava a saia e a blusa. Ela não pode sair com a saia sem a blusa ou com a blusa sem a saia. Então, anteriormente era o princípio multiplicativo, que era E. Agora, ou uma coisa ou outra, então quando eu uso o conectivo ou, eu somo, tá, as possibilidades. Tá? Então, nesse caso, eu tenho 5 possibilidades. Vamos treinar mais? Na cantina da Dona Maria tem coxinhas de carne e frango e pastéis de queijo, carne, camarão e frango. Então, eu tenho 2 opções de coxinha e 4 opções de pastéis. Se eu comprar um pastel e uma coxinha, de quantas formas distintas eu posso fazer a minha escolha? Então, veja bem, eu vou pegar um pastel e uma coxinha. Uma coisa e a outra. Então, é o princípio multiplicativo. Então, 2 coxinhas vezes 4 opções de pastéis. Então, eu tenho 8 possibilidades. Agora aqui, se eu comprar um pastel ou uma coxinha, uma coisa ou outra, de quantas formas distintas eu posso fazer a minha escolha? Então, ou um pastel ou uma coxinha. Se eu uso o conectivo ou, eu somo. Então, eu vou somar. Tenho 2 coxinhas e 4 tipos de pastéis. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades de escolha. Então, eu vou pegar um salgado só. Ana quer viajar de Campo Grande a Salvador, passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Campo Grande, então, de Campo Grande até São Paulo, eu tenho 5 roteiros diferentes, ou seja, 5 possibilidades diferentes.
e 4 roteiros diferentes para chegar a Salvador partindo de São Paulo, então, para chegar de São Paulo até Salvador, eu tenho 4 roteiros diferentes, então eu tenho 4 possibilidades. De quantas maneiras possíveis Ana poderá viajar de Campo Grande até Salvador? Então, ela tem que fazer essas 5 e depois uma dessas 4. Então, se eu uso o conectivo e, então eu uso o princípio multiplicativo. Então, 5 vezes 4, que é igual a 20 possibilidades. Agora, a mesma situação, só que ela vai viajar, eu quero saber a ida e depois a volta, tá? De quantas maneiras possíveis a Ana poderá viajar de Campo Grande a São Paulo e depois voltar para Campo Grande, também passando por São Paulo. Então, a gente viu que tem de Campo Grande a São Paulo 5 possibilidades, de São Paulo até Salvador 4 possibilidades. Só a ida são 5 e depois 4, 5 vezes 4, 20 possibilidades. Agora, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de ir e depois de voltar, tá? Então, para ir, 5, a gente já viu 5 vezes 4. E depois, para voltar, ó, eu tô em Salvador, vou voltar para São Paulo, eu tenho 4 possibilidades. De São Paulo a Campo Grande, eu tenho 5 possibilidades, tá? Então, eu tenho que passar por essas e por isso, por esse caminho e por esse. Então, e multiplica tudo. No total, eu tenho 400 possibilidades. Agora, outra situação ainda. A Ana quer viajar de Campo Grande a Salvador, e aí eu quero saber de quantas maneiras possíveis a Ana pode viajar de Campo Grande a Salvador, depois voltar para Campo Grande, também passando por São Paulo, mas agora sem repetir os caminhos. Pessoal, se vocês quiserem tentar fazer, dá uma pausa, tenta fazer e depois continua a apresentação, tá? Então, vamos lá. Ida e volta com repetição de caminhos, que foi o exercício anterior. Então, ela tinha 5 para ir de Campo Grande a São Paulo, 5 possibilidades de... 4 possibilidades para ir de São Paulo até Salvador. Depois, para voltar de Salvador a São Paulo, 4 possibilidades. E de São Paulo para Campo Grande, 5 possibilidades. Multiplicando, eu tinha 400 possibilidades. Isso com repetição de caminhos. Agora, sem repetição, tá? Ida e volta sem repetir os caminhos, como é que eu vou fazer? Vai ficar, para ir de Campo Grande a São Paulo, 5 possibilidades. De São Paulo até Salvador, 4 possibilidades. Agora, para voltar, o que acontece? Eu já usei uma para ir e eu não posso repetir. Então, se eu tinha 4 caminhos, então agora eu tenho 3. E para voltar de São Paulo para Campo Grande, também. Eu tinha 5 possibilidades, só que eu já usei uma na ida e eu não posso repetir essa na volta. Então, em vez de 5, eu vou ter 4 possibilidades. E aí, multiplicando tudo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 4 dá 240 possibilidades, tá? Sem repetir os caminhos. Outra questão. Em uma prova de atletismo, há 10 atletas, entre eles o Henrique. Sabendo que o pódio é constituído dos 3 primeiros lugares, de quantas maneiras distintas pode-se organizar o pódio? Então, a gente tem os 3 primeiros lugares, o primeiro, o segundo, o terceiro, ouro, prata e bronze. E aí, eu tenho 10 atletas. Então, para a primeira posição, eu tenho 10 possibilidades. Para ganhar o segundo lugar, eu já tenho 9, porque um ganhou o primeiro lugar. Tá? Para o terceiro lugar, eu vou ter 8 possibilidades de atletas, porque um ganhou o primeiro e o outro ganhou o segundo lugar. E aí, é como um ganhou o primeiro e o outro o segundo,
Então, um ganhou o primeiro, e o outro o segundo, e o outro o terceiro. Então, eu multiplico. 10 vezes 9 vezes 8 são 720 possibilidades. Agora, a mesma questão, mas eu só mudei uma informação. O Henrique ganhou o segundo lugar. De quantas maneiras distintas pode-se organizar o pódio? Então, novamente, tem o primeiro, segundo e terceiro lugares, mas a gente sabe que o Henrique ficou com o segundo lugar. Daí, para o primeiro lugar, sobram 9 atletas. O Henrique é um dos 10, então sobraram 9 atletas. Para o terceiro lugar, sobraram 8 atletas, tá? Então, o Henrique é 1, sobraram 9. Um ficou com o primeiro lugar, para o terceiro sobraram 8 possibilidades. Então, no total, né, um ficou com o primeiro, e o Henrique com o segundo, um ficou no primeiro, e o Henrique com o segundo, e eu tenho 8 possibilidades, então E multiplica, tenho 72 possibilidades desses 3 ganhadores. De novo ainda com o Henrique, né, o Henrique ganhou uma medalha. Agora, ele não especificou qual delas, então o Henrique pode ter ganhado a primeiro lugar, o Henrique ali no primeiro lugar, e aí nesse caso sobra o 9 para o segundo e o 8 para o segundo, porque uma pessoa não pode ficar no primeiro, segundo e terceiro ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu tenho 1 vezes 9 vezes 8, 72 possibilidades. Ou o Henrique pode ficar com o segundo lugar, e aí também 9 vezes 1 vezes 8, 72 possibilidades. Ou o Henrique ainda pode ficar com o terceiro lugar. E também tenho 72 possibilidades. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Ou eu tenho que somar as possibilidades. Então, 72 mais 72 mais 72. Porque ou é essa possibilidade, ou é essa, ou é essa. Ou seja, 216 possibilidades do Henrique ter ganhado medalha. Vamos para outra questão. Suponha que você tem 2 dados honestos de 6 faces. O dado honesto, ou a moeda honesta, é aquela que é perfeitinha, ela não tem demais para nenhum dos lados. Quantas são as possibilidades de resultado jogando esses dados ao mesmo tempo? Então, o que eu tenho? Na primeira posição, ali, ó, eu tenho 6 possibilidades, pode sair qualquer uma das 6 faces do dado. Na segunda, eu também tenho 6 possibilidades, pode sair qualquer uma das faces dos dados. Então, 6 vezes 6, 36 possibilidades. Tá ali as 36, ó. Com a face 1, vou trocar aqui. A face 1, ó, ela tem, pode ser qualquer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A face 2 também, a 3, 4 com qualquer uma das 6. Agora, quantas seriam as possibilidades de resultado jogando esses 2 dados ao mesmo tempo, sem repetir os valores? Então, não posso repetir, não pode sair 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. Então, o que eu tenho? Na primeira posição, tem 6 possibilidades, qualquer uma das faces, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Para a segunda, eu só vou ter 5, porque se eu não posso repetir, se uma aparece aqui, não pode aparecer aqui. Então, 6 vezes 5, eu vou ter 30 possibilidades. Deixa eu pegar o gráfico ali, ó. Aqui tem as 36, né? Então, se eu tirar as que são de faces iguais, ó, essa 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 e 6, ó, tirando essas, dão as 30 possibilidades. Agora aqui, quantas são as possibilidades de resultado jogando esses dados ao mesmo tempo, e sendo que uma das faces saiu 3? Então, eu estou considerando que são 2 dados diferentes, tá? Então, pode sair vou considerar um dado vermelho e um dado branco, tá? Então, no dado vermelho saiu 3, e aí pode combinar com qualquer uma das outras faces, né?
3 e 1, 3 e 2, 3 e 6. Então, aqui eu tenho 6 possibilidades. De que forma que eu penso sem ter que fazer o gráfico? Ó, tem uma possibilidade na primeira casinha, que é o 3, e 6 possibilidades na outra casinha. Então, 6, 1 vezes 6, igual a 6 possibilidades, saindo 3 no dado vermelho e qualquer uma das outras no dado branco. Ou tem outra possibilidade, são dados diferentes, pode sair o 3 no dado branco, tá? E aí eu posso combinar com o dado vermelho qualquer uma dessas outras também, tá? Ó, 6 e 3. Só que o que acontece, né? Em questão dos dados, se eu pegar essas duas, ó, 3 e 3, saiu 3 e 3, tá? Elas são a mesma possibilidade, tá? Então, uma delas não vai entrar. E aí, como é que ficaria? Eu tenho 5, na verdade, eu não tenho mais 6, eu tenho 5 possibilidades, e aqui eu tenho uma só, que é o 3. Então, 5 possibilidades. Como é ou, ó, tá? Ou, então, eu somo, né? Eu vou somar 6 daqui, mais 5, opa, 5 daqui. Então, no total, eu vou ter 11, 6 mais 5, que é igual a 11 possibilidades, que é a minha resposta. Vamos para a próxima questão. Em um saguão de um prédio existem 7 portas. Tentando melhorar a circulação de ar no local, o zelador está testando diferentes modos de deixar as portas abertas. Ele pode deixar de 1 até 6 portas abertas, mas não todas as 7 ao mesmo tempo. De quantas formas diferentes essas portas podem ficar abertas? Então, uma porta, ela tem duas possibilidades, né? Ou ela fica aberta, ou ela fica fechada, tá? Então, ela tem duas possibilidades. Ali, coloquei 2 ali. Como são 7 portas, cada uma delas tem 2 possibilidades cada uma. Como são portas diferentes, então, ó, se essa está aberta, e essa fechada, e essa fechada, e essa aberta, não sei. Então, o total de possibilidades delas abertas ou fechadas, então, são 7 portas, né? A primeira tem 2, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e a 7ª porta tem 2 possibilidades cada uma, multiplicando 2 elevado a 7, que somam 128 possibilidades. Mas existem restrições, né? Ele falou que o zelador pode deixar de 1 até 6 portas abertas. Então, se ele deixa de 1 a 6 portas abertas, nunca vai ter a opção de estarem todas as portas fechadas. A outra opção que ele me dá é essa aqui, ó, mas não todas as 7 abertas ao mesmo tempo. Então, ele tá falando que todas as 7 também não vão ficar abertas, ou seja, todas as portas também não estarão abertas nunca. Então, tirando essas duas possibilidades, né, porque aqui na 128 ele está somando todas as possibilidades. Então, menos 2. Então, na verdade, eu tenho, com essas duas restrições, 126 possibilidades. Outra questão. Considerando os algarismos de 1 a 9, então, de 1 a 9 eu tenho 9 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Números de 3 algarismos, 123, 287, 994, 707, 880. 0,23 não passa a ser um número com 3 algarismos, porque o 0,23 é igual a 23, é um número com 2 algarismos. Então, ele não entra aqui. Números de 5 algarismos, tá? Ali, 12.356, 28.774,
99.488. São números com 5 algarismos. Também o 0 não pode vir na frente, porque senão passa a ser um número com 4 algarismos e não 3. Então, para resolver essa questão, eu tenho o quê? Número de 3 algarismos, 1, 2, 3 casinhas, tá? Para a primeira casa, eu tenho 9 opções, qualquer um dos números de 1 a 9 pode vir aqui. Para a segunda casa, também, qualquer um dos números de 1 a 9. Para a terceira, também, qualquer um dos números de 1 a 9. Então, 9 vezes 9, 9 vezes 9 vezes 9, 729 possibilidades. Para números de 5 algarismos, também, só que agora eu tenho 5 casas, né? E cada uma delas tem 9 possibilidades cada uma. Ou seja, 9 vezes 9 vezes 9, 9 a quinta, que é 59.049 possibilidades de números de 5 algarismos que a gente pode formar. Para aqui, quantos números de 4 algarismos eu posso formar? Mesma coisa. Números de 4 algarismos podem ser esses aqui, tá? Na outra, quantos números de 4 algarismos distintos? Distintos é sem repetição. Então, pode ser 1275, os números não se repetem. Não pode ser esse aqui, ó. É um número com 4 algarismos, só que o 77 está repetindo, ó. Então, tem que ser distinto, né? Sem repetição. Então, esse aqui não entra, tá? E esse aqui também, tá? Ele é um número com 4 algarismos, porém, o 9 está se repetindo 2 vezes. Então, ele não entra nessa contagem aqui de algarismos distintos. Quando ele não informa nada, como na de cima, significa que os algarismos podem se repetir, ó. Esse aqui, ele entra. Ele só não vai poder se ele identificar de alguma forma, ele falar, são distintos, tá? Ou não se repetem. E aí, para achar os valores, mesma coisa. Número de 4 algarismos, podendo se repetir, ó, 9 possibilidades, 4 casinhas, 9 possibilidades, 9, 9, 9, 9 vezes 9 vezes 9, 9 a quarta, que dão 6.561 possibilidades. Já números de 4 algarismos distintos, o que eu vou pensar? Para a primeira casa, eu tenho as 9 possibilidades, números de 1 a 9. Para a segunda, uma já vai ficar aqui, ou seja, eu tenho 8 possibilidades. Para a terceira, eu tinha 9 números, mas uma ficou aqui e outra ficou aqui, ó, sobram 7 possibilidades. E para a última casa, me sobram 6, porque uma vai ficar aqui, outra aqui e outra aqui, não pode se repetir. Ou seja, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 3.024 possibilidades. Outras questões. Quantos números de 4 algarismos ímpares podemos formar? Tá? 4 algarismos ímpares, tá? Ímpar tem que terminar em um número ímpar, tá? Então, todos esses aqui são ímpares de 4 algarismos, tá? Então, o que que acontece? Para ser um número ímpar, vou colocar 4, 2, 3, 4 algarismos. Aqui pode ser qualquer um número de 1 a 9, porque eu posso repetir. Aqui qualquer um de 1 a 9 também, porque eu posso repetir. E aqui também. Só que na última, aqui ele tem que ser ímpar. Então, pode ser o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Ou seja, eu só tenho 5 opções para a última casinha, tá? Então, eu tenho 5 opções, ou seja, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 5 igual a 3.645 opções, tá? Da de baixo, ó. Mesma coisa, 4 algarismos ímpares, só que distintos. Distintos eu não posso repetir, tá? Se eu não posso repetir, ó, esse aqui não entra, ó, porque ele repete. É ímpar, tem 4 algarismos, mas ele repete o 7. Esse aqui entra, esse aqui não, porque repete o 9. Esse aqui também não, porque repete o 3. Esse aqui entraria, distintos.
e esse aqui também não. Então, distintos eu não posso repetir. Então, vou colocar aqui, são 4 algarismos. Aqui eu só posso qualquer um dos 5 números ímpares, 1, 3, 5, 7 ou 9, tá? Que pode vir aqui. Aí, o que acontece? Como eu não posso repetir, um vai ficar aqui. Dos 9, me sobram 8. Depois sobram 7, depois sobram 6, tá? Ou seja, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 possibilidades, que dá 1.680 possibilidades, ok? Continuando agora, quantos números de 4 algarismos pares eu posso formar, tá? Algarismos pares tem que terminar em par, né? 2, 4, 6, 8, 4 e 2, então são todos pares. Como ele não fala nada, eu posso repetir, tá? Então, eu tenho 4 possibilidades. Então, da primeira pode vir qualquer um dos 9, de 1 a 9, qualquer um de 1 a 9, porque eu posso repetir. Aqui só pode vir um número par, não é? E aí, dentre 1 a 9, eu tenho 2, o 4, o 6 ou o 8, ou seja, 4 possibilidades. Então, 9 vezes 9 vezes 4 vai dar 9 vezes 4, 2.916 possibilidades, tá? Já na de baixo, 4 algarismos pares, porém distintos. Eu não posso repetir, tá? Então, se eu não posso repetir, esse aqui não entraria, porque repete o 2. Esse também não, porque repete o 4. Esse também não, porque repete o 6. Esse aqui é ok, sem repetição. Esse aqui é ok. E esse aqui não, porque repete o 9, né? Não são todos distintos. Então, eu tenho 4 casinhas, né? Números de 4 algarismos. Na última, só pode vir um par, né? O 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, eu tenho 4 possibilidades. Como uma vai ficar aqui, dos números de 1 a 9, me sobram 8 para cá. Depois 7 e depois 6. Ou seja, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 4 possibilidades, que dá 1.344. Continuando, quantos números de 4 algarismos múltiplos de 5 eu posso formar? Múltiplos de 5 terminam em 0 ou em 5. E aí, nesse caso, 1.235, ok. 2.840, ele é múltiplo, mas nesse caso ele não vai entrar, porque eu não tenho zero. O zero não configura nas minhas opções de algarismos, só de 1 até 9. E 6.696 também não é, porque termina em 6, ou seja, não é múltiplo de 5. Então, para resolver, ele não fala que são distintos, então pode repetir. Então, tenho 9 opções, 9 opções, 9 opções, tá? Só para a última casinha aqui, porque se configura múltiplo de 5, tem que terminar em 0 ou 5, né? Mas o 0 não está nas minhas opções, então eu só tenho uma possibilidade para a última casa, que é vir o 5, que ela é única. E aí, multiplicando 9 vezes 9 vezes 9 vezes 1, eu tenho o total de 729 possibilidades de números com 4 algarismos múltiplos de 5. Tá de baixo ali. Quantos números de 4 algarismos distintos, sem repetição, e começados com 7 eu posso formar? Então, começados com 7, ó, esse aqui começa com 7, mas ele não tem algarismos distintos. O 7 se repete 2 vezes, então ele não entra. Esse aqui começa com 7, todos os algarismos distintos, então ok. Esse aqui não começa com 7, então ele não entra nas opções, apesar de serem todos algarismos distintos. Então, para eu achar a resolução, na primeira casa só pode vir o 7, então uma única opção, que é o 7. Para a segunda casa, eu tenho 8. Eu tinha 9 opções, menos o 7, sobraram 8 opções. Para a terceira, eu tenho 7, né? Porque aí um ficou aqui e o 7 ficou lá. E para a terceira, para a última casa, a quarta casa, eu tenho 6 opções. Não podendo repetir, ficaram 4 para trás. Ou seja, multiplicando 1 vezes 8 vezes 7 vezes 6, eu tenho 336 possibilidades,
de algarismos, de números com 4 algarismos distintos e começados com o número 7. Então, vamos agora fazer, ó, considerando os algarismos de 0 até 9. Então, agora eu adicionei o 0. Então, de 0 até 9, eu tenho 10 caracteres diferentes, 10 números diferentes que eu posso utilizar. E aí, ele quer saber quantos números de 3 algarismos eu posso formar. 3 algarismos, ele não informa, então significa que eu posso repetir, ó. Então, 440 entra, 235 entra também. Agora, o 0,96 não entra, porque aí ele passa a ser um número de 2 algarismos e não de 3. Então, ele não entra na casa. Então, para resolver, fica assim. Na primeira casa, eu tenho 9 possibilidades. Apesar de agora eu ter 10 caracteres diferentes, lembra que o 0 não entra na primeira posição. Ou seja, 10 caracteres menos o 0, que é 1, me sobram 9. Já para a segunda e para a terceira casas, pode ser qualquer número de 0 a 10. Qualquer número de 0 a 10. Tá? Porque aí pode ser, tá vendo aqui, 440? O 0 entra no final, tá? E, ou seja, multiplicando 9 vezes 10 vezes 10, 900 possibilidades de números que eu posso fazer com 3 algarismos, com repetição com os caracteres de 0 até 9. Depois, eu tenho aqui quantos números de 4 algarismos distintos, tá? São 4 algarismos distintos, ou seja, é sem repetição. Então, aqui, ok, 7.358, 4 algarismos distintos. Aqui, não, tá? O 0 na frente indica que é um número de 3 algarismos, não de 4. 9.497, ó, repetindo números, então aqui também não entra, tá? Porque tem que ser algarismos distintos. E aí, o que eu tenho? 9 possibilidades para a primeira casa, né? Porque o 0 não pode entrar na primeira casa, então das 10, 9. Para a segunda casa, como são distintos, né? Um número vai ficar aqui. E aí eu tenho 8. Só que agora o 0 pode entrar também. Então, mais um, 9. Então, eu continuo com 9 possibilidades. A terceira casa eu tenho 8, porque eu tinha 10, ficou um aqui e ficou outro aqui. Sobram 8 possibilidades. E para a terceira casinha, também sobram 7 possibilidades, porque aí fica um aqui, outro aqui e outro aqui, menos 3 dá 7. Ou seja, resposta 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que é 4.536 possibilidades de números com 4 algarismos distintos que eu consigo formar com números de 0 até 9. Considerando novamente os algarismos de 0 até 9, quantos números de 4 algarismos e múltiplos de 5 eu consigo formar? Então, o que eu tenho? Por exemplo, 4.210, ok, termina em 0, 4 algarismos, ele entra. 4 algarismos e múltiplos de 5. 0,355, ele não entra, ele é múltiplo de 5, mas ele, pelo 0 estar na frente, ele é um número de 3 algarismos, não de 4. 3.060, ok, tá? Termina em 0, então é múltiplo de 5 e tem 4 algarismos. Então, como é que eu acho todas essas possibilidades? Na última casa aqui, eu só tenho 2 possibilidades para esse múltiplo. Ou ele pode ser 0, ou pode ser 5. Então, 2 possibilidades. Para a primeira ali, ó, ele pode ter números, não tem restrição em questão de ser múltiplo de 5. Mas como é a primeira casinha, ela não pode vir o 0. Então, tirando o 0 das 10 que eu tenho, de 0 a 9, me sobram 9 possibilidades. Já para a segunda e terceira casas, pode ser qualquer um de 0 a 9, pode ser qualquer um de 0 a 9, ou seja, 10 possibilidades cada uma. Resposta: 9 vezes 10 vezes 10 vezes 2, um total de 1.800 possibilidades de eu obter
números com 4 algarismos e múltiplos de 5. Agora, ali embaixo, ele pede quantos números de 4 algarismos distintos, sem repetição, e múltiplos de 5 novamente eu posso formar. Então, ok, ó, 7.350 termina em 0, todos distintos, e é múltiplo de 5. 1.225, ok, número de 4 algarismos, múltiplo de 5 e todos distintos. 9.495, ele não entra, ele é um número de 4 algarismos, é múltiplo de 5, mas eles não são números distintos, ó, tem um 9 que se repete 2 vezes. Para eu achar a quantidade, então eu tenho o quê? Aqui na última casinha, tá? Só vai o 0. Então, se é um número terminado em 0, ele é múltiplo de 5. Na primeira casinha, então, se o 0 tá aqui, eu tenho certeza que me sobram 9 opções, de 1 até 9. Porque é sem repetição. Então, tinha 10 menos o 0, sobraram 9. Então, para a segunda casinha, sobram 8. Né? Se eu tinha 10, o 0 ficou aqui, menos 1 que vai ficar aqui, tenho 8. E para a terceira, eu tenho 7 possibilidades, né? Porque o 0 tem 10, menos o 0, menos 1 que fica aqui, menos o outro que fica aqui, sobraram 7. Ou seja, tem 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1, 504 possibilidades. Mas eu tenho que pensar também que pode terminar em 5 para ser múltiplo de 5, né? Pode terminar em 5, ó. Então, ali, ó, pode terminar em 5. Então, a última casinha, uma única possibilidade, que é o 5. O que acontece? Agora, para a primeira, eu tenho 8 possibilidades. Por quê? Se o 5 tá aqui, então, os números de 0 até 9, menos o 5, que são 9 possibilidades, está incluso o 0. Então, menos o 0, ó, então, aqui na primeira casa, me sobram 8 possibilidades, porque eu tinha 10, menos o 5, 9, menos o 0, 8 possibilidades. Para a segunda casa, eu continuo com 8. Por quê? 1 vai ficar na primeira casa, né? Então, de 8 ficariam 7. Mas aí, agora, o 0 pode entrar. Agora, somando o 0, continuo com 8 possibilidades. E aí, para a terceira casa, eu tenho só 7 possibilidades, tá? Porque tinha 10, ficou 5 aqui, menos 1, menos 2, sobraram 7 possibilidades. Ou seja, multiplicando 8 vezes 8 vezes 7 vezes 1, somam 448 possibilidades. Então, o total de algarismos que eu consigo formar, né, distintos, múltiplos de 5, terminados em 0 são 504, terminados em 5 eu tenho 448, ou seja, eu tenho um total de 952 possibilidades. Então, a resposta 952.